Bom, para você que tem vindo às quartas-feiras, nós estamos num tempo profético, né? Temos profetizado, temos aprendido o poder das nossas palavras, o poder que foi depositado sobre nós. Ao nascermos de novo, ao sermos pequenos cristos, há um poder sobre as nossas vidas. Amém? E a gente tem aprendido nesse tempo sobre o profeta Elias. E temos, já há algumas semanas, estamos nessa jornada com ele, crescendo, aprendendo. Na semana passada, quem estava aqui na semana passada, aprendeu juntamente comigo a respeito do que o Senhor fez na vida de Elias através do tempo em que ele passou com a viúva de Sarepta e o que a viúva de Sarepta viveu naquele tempo com Elias. E aqui no capítulo 18, já começa assim, versículo 1. Muito tempo depois. Repete comigo, muito tempo depois. Aqui não fala quanto tempo, só fala muito tempo depois. No 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então, eu não sei quem viu a divulgação do culto de hoje, mas o tema de hoje é tempo de se apresentar. E a cada semana Deus tem ministrado ao nosso coração a respeito de um tempo, a respeito de uma estação, a respeito de uma fase que nós precisamos viver, nos posicionar e praticar. Em determinadas semanas nós também falamos sobre o que precisamos fazer. E uma delas é essa: Deus nos chama, é tempo de se apresentar. E se apresentar é fazer algo. Fazer algo que Deus quer. Há algo que Deus quer de mim e de você. E nesse momento eu peço para você colocar a mão no seu coração, eu vou estar orando. Senhor, diante da tua presença, eu coloco essa palavra, Senhor, nessa noite nas tuas mãos. Eu peço, Pai, que o Senhor me use apenas como um canal nessa noite para abençoar essa igreja, para abençoar os seus filhos, para que eles nessa noite compreendam o tempo que o Senhor tem chamado eles, Pai. Deus, é tempo de nos apresentarmos, e eu peço que essa palavra, Pai, gere vida em nós. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Podeis assentar. Então aqui, nós entendemos, relembrando aí umas semanas, que Elias estava vivendo um tempo de esconderijo. Primeiro, Elias foi se esconder na floresta, perto do riacho, e o riacho secou, e Deus o levou para a casa da viúva de Sarepta para continuar naquele tempo sendo protegido, sendo escondido, protegido pelo Senhor, porque Acabe estava querendo matar Elias. E aqui chegou um tempo, porque sempre chega esse tempo. Semana passada eu falei sobre isso, que há o tempo do fim do esconderijo, há o tempo em que Deus nos chama a nos apresentar, há o tempo em que nós somos convocados por Deus, chamados por Deus para um posicionamento. E aqui Deus chama Elias para se posicionar diante de Acabe. Aqui Deus chama Elias para se apresentar diante de Acabe. E no versículo 2 diz assim: então Elias foi se apresentar a Acabe. Então Elias, ele não mostrou aqui ter medo de Acabe, ele não mostrou ter dúvidas, não, ele ouviu a palavra de Deus e prontamente obedeceu. Lembra dos 4 Is da obediência da semana passada? A obediência precisa ser imediata, inteira, interna, integral e intrépida.
Então aqui Elias está, assim como a viúva de Sarepta viveu esse nível de obediência, Elias está aqui posicionado nesse nível de obediência. Aqui nós vemos que a sua fé, quando a gente acompanha a vida de Elias, a gente vê que a nossa fé, ela é testada, ela passa pelo teste. Ela passa por confronto, ela passa por teste. E muitas das vezes, como a gente aprende aqui com Elias, a nossa fé, ela é testada no secreto. Ela é testada no esconderijo. Ela é testada no seu tempo a sós com Deus, para que ela seja apresentada publicamente. Antes de você viver algo público de demonstração de fé, primeiro a sua fé será testada no secreto. Fé que não é testada no secreto não é vista publicamente. Toda fé, toda ação de fé, toda manifestação de fé que ela é vista publicamente é porque primeiro ela foi testada no secreto. Então Deus leva Elias para um tempo de secreto na floresta, perto do riacho, vai testando a fé dele ao enviar corvos para alimentá-lo. Depois ele leva Elias para a casa da viúva de Sarepta, envia a morte para aquela casa, para que a fé de Elias fosse testada. Porque hoje eu e você já ouvimos falar de ressurreição, mas até aquele momento nenhuma pessoa tinha ressuscitado. E Elias tinha tamanha fé para crer que algo inimaginável pudesse acontecer. E ele viveu o inimaginável, que foi a ressurreição do filho de Sarepta. E agora Elias está sendo levado a uma maior apresentação da sua fé. E nós estamos nessa jornada, nós estamos no meio do caminho de algo sobrenatural que Elias vai viver. Mas eu precisava falar isso para você, porque talvez você esteja vivendo o tempo do secreto e coisas estão acontecendo que Deus está permitindo para testar a sua fé. Então, prepare-se. Se hoje no seu tempo a sós com Deus, se hoje no seu tempo de secreto a sua fé está sendo testada, é porque lá na frente a sua fé será testemunho público. Amém? Então, continuando, a gente lê, Elias foi se apresentar a Acabe. E aí, a Bíblia fala assim, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e em grupos de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias, vá pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos capim para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho para um caminho e Obadias foi sozinho por outro caminho. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse, é você mesmo, é o meu senhor Elias? E ele respondeu, sim, sou eu. E eu vou parar aqui, rapidinho, porque a gente precisa entender essa conversa entre Obadias e Elias. Eu nem consigo imaginar o sentimento que Obadias foi tomado ao encontrar Elias.
Porque no tempo em que Elias estava escondido, a fama dele se espalhava. Muitas das vezes, você vai estar no secreto, mas a fama daquilo que você fez vai se espalhar. Às vezes, você vai estar no seu tempo de esconderijo, de secreto com Deus, de solidão, de solitude, mas aquilo que você fez em nome de Deus será conhecido por todos. E aqui, Obadias cai o rosto em terra. Eu não consigo imaginar a admiração, o temor, a relação que ele tinha com Elias, ao ponto dele ficar tão constrangido, tão consternado de ter encontrado com Elias, que eu acho que quando ele caiu o rosto em terra, porque ele queria que um buraco se abrisse para ele, se enfiar no buraco e se esconder. Tamanha, eu posso dizer, temor, admiração, espanto. Porque o texto continua dizendo assim: Elias respondeu, sim, sou eu. E Elias dá uma ordem para Obadias: vá e diga a seu senhor, eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: em que pequei, para que você queira entregar este teu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino onde o meu senhor o rei não mandasse homens à sua procura. E quando diziam, ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não o haviam encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve, e não sei para onde, e se eu der a notícia a Acabe e ele não o encontrar, ele matará a mim, este teu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram a meu senhor o que eu fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia os 100 dos profetas do Senhor em cavernas de 50 em 50 e os sustentei com pão e água. E agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor, ao meu senhor que Elias está aqui, ele vai me matar. Som. Mas tá ligado. Ah, querido. Aqui nessa conversa, Obadias revela para Elias coisas muito importantes. Primeiro, aqui Obadias mostra que quando a gente convive com o nosso inimigo, quando a gente convive todo dia com o nosso inimigo e com o inimigo de Deus, nós temos a tendência de achar que o inimigo é mais forte, mais poderoso do que Deus. Porque veja bem, ele se dizia um temente ao Senhor, um protetor de profetas. E ele encontra Elias, e Elias faz um pedido para ele: vá e fale para Acabe que eu estou aqui. Mas ele, na cabeça dele, tinha uma ideia que Acabe era terrível. O terrível Acabe. E ele achou que Deus iria abandonar ele. Porque quando ele fala: Elias, mas se eu for falar com Acabe que você está aqui, Deus pode levar você, e eu não vou saber aonde que Deus colocou você, e Acabe vai me matar. Sabe o que acontece quando a gente convive com os inimigos de Deus? É que a nossa noção
do poderio de Deus e da soberania de Deus começa a ficar afetada. E a gente começa a achar que o inimigo é maior do que ele realmente é, mais poderoso do que ele realmente é. E nós precisamos ter muito cuidado quando estamos convivendo com pessoas que não agradam o Senhor, que não se agradam do Senhor. Precisa haver um propósito para a sua permanência naquele lugar. Eu entendo que o propósito de Obadias era ser o protetor enviado pelo Senhor, porque eu acredito que em todo lugar da face dessa terra precisa ter os remanescentes fiéis. Aqueles que, como Obadias estava ao lado de Acabe, ele sabia quem Jezabel ia atrás, sabia das informações, tinha informações privilegiadas e poderia proteger e salvar e guardar os profetas do Senhor. Então precisa ter um propósito para você estar no meio dos inimigos de Deus. E ainda assim, você precisa tomar cuidado para que a sua visão de Deus não seja deturpada e você perca o entendimento de quem Deus é, o poderio de Deus, a soberania de Deus. Porque aqui Obadias estava com a confusão na mente dele, ao achar que Acabe era mais poderoso. E saiba, o seu tempo de proteção, o seu tempo de secreto, o seu tempo de esconderijo será confrontado por aqueles que não entendem os planos e os tempos de Deus. Porque Obadias não entendia os planos e os tempos de Deus. Ele era um homem temente ao Senhor, ele era um protetor de profetas, mas ele não entendia, não conhecia, ele não sabia dos planos de Deus. E você, eu tenho falado, nós somos profetas. Você é um Elias, você é um profeta, você é boca de Deus. Mas você será confrontado. O seu tempo de secreto com Deus, o seu tempo de proteção, o tempo que Deus te protegeu, será confrontado. Porque aqui, Obadias está falando, Elias, você não sabe. Você estava lá guardado, você estava lá escondido. Você não sabe o que Acabe estava fazendo, o que Jezabel estava fazendo. Você não sabe o que eu tive que fazer. Por isso que você está me pedindo isso, porque você não estava aqui, Elias. Você estava protegido pelo Senhor, você estava guardado no Senhor. Mas eu não, eu estava aqui, ó, eu estou aqui, ó, exposto. Porque, né, você está me pedindo isso, mas vai que Deus te guarda de novo, te protege de novo, te leva para o secreto de novo. Como é que eu vou te achar? Porque quando Deus nos esconde, ninguém nos encontra. Nem para o bem, nem para o mal. Porque se estamos protegidos pelo Senhor, precisamos viver esse tempo de secreto com o Senhor. Aproveitar, porque o tempo passa. O tempo vai passar. O tempo do secreto, o tempo do esconderijo vai acabar. E você vai precisar se apresentar diante do seu inimigo. Vai chegar esse tempo. E nesse tempo, nesse processo, a sua fé vai ser trabalhada, testada. E o seu tempo de proteção, esse tempo que você viveu, vai ser confrontado pelas pessoas. Como se você não tivesse, vamos dizer aqui Obadias estava falando com Elias, assim, como se Elias não tivesse condições, não soubesse do que estava acontecendo, então ele não poderia pedir aquilo. Porque se ele soubesse, ele não pediria. E tem muitos que temem a Deus, acreditam em Deus, porém, por viverem em meio
aos inimigos de Deus perdem a dimensão espiritual das coisas. E aí não entendem os tempos e as estações de Deus. Talvez você não entenda os tempos e as estações de Deus na sua vida, porque você está cercado. Você está vivendo no meio dos inimigos de Deus. E isso mina você, porque o tempo todo você tem que estar alerta. Você já viu uma pessoa que está, às vezes está com problema de ansiedade, ou com adrenalina muito alta, que os médicos falam, né, que você está vivendo, como que é a palavra? Você está vivendo em alerta, no estado de sobrevivência. E aí, qual é? Cortisol, lá em cima, né? Porque você está assim, está ligado, você não consegue dormir, porque a sua mente não está descansando, a sua mente está alerta. E você está naquela coisa assim, de fuga, sabe? Estado de fuga. A ansiedade faz isso com a gente, deixa a gente nesse estado. E quando a gente está em estado de fuga, a gente perde a sensibilidade, porque a gente só está preocupado. E a ansiedade faz isso. Sobe a preocupação. E aí você perde a sensibilidade para as coisas espirituais. E aqui, nesse debate entre Obadias e Elias, eu vi também que a palavra do profeta, ou seja, a sua palavra vai ser testada antes de ser creditada. Você tem credibilidade? Existe poder na sua palavra? Elias falou, vai parar de chover. E só vai voltar a chover quando eu disser. E chegou o tempo em que Elias precisou virar para Obadias e falar, vai e fala com Acabe que eu estou aqui. Porque Deus chamou Elias a se apresentar diante de Acabe. Então, naquele momento, naquela conversa com Obadias, a palavra de Elias estava sendo testada. Quando Obadias fala, mas e se? E se? Mas a palavra de Elias ele vira e fala assim, tão certo como vive o Senhor, no versículo 15, tão certo como vive o Senhor, Deus dos exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Elias teve que falar, ei Obadias, pode acreditar na minha palavra, acredita em mim, estou te falando, vai lá, fala para Acabe, Deus não vai me levar não, porque eu preciso me apresentar diante de Acabe. Eu estou aqui com um propósito, confia em mim. Então aqui a palavra de Elias estava sendo testada. Elias precisava manter a palavra dele. Deus vai sustentar a sua palavra, mas vai chegar um tempo em que o profeta vai precisar arcar com as consequências do resultado de sua palavra. Elias era um homem temido por quem vivia com o inimigo. Elias teve que conviver com essa consequência. Ele deu a palavra, vai haver seca. E sumiu. E agora que ele volta, ele precisa arcar com as consequências de sua palavra. E precisa sustentar a sua palavra diante de Obadias. Obadias, confia em mim. Estou te falando. Hoje mesmo vou me apresentar diante de Acabe. A palavra de Elias sobre a sequidão o fez ter credibilidade em sua palavra. E por sua palavra, Elias foi perseguido por Acabe e Jezabel e os seus homens, e a proteção de Deus o fez ser escondido deles, e essa proteção de Deus para com Elias o fez ser temido
por Obadias. Vai haver palavra que você vai dizer, Deus vai te proteger, mas por causa daquela palavra, você será temido. Você será aquela pessoa em que muitos vão falar com temor, com preocupação. Dependendo aqui, eu imagino até que quando se falavam de Elias, até algumas pessoas poderiam até ter pavor. Porque colocaram sobre ele esse peso da sequidão. Versículo 16, então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, Acabe virou para Elias e disse: então é você o perturbador de Israel? Sua identidade será firmada, será fortalecida no secreto. No seu tempo a sós com Deus, no tempo de esconderijo, a sua identidade vai ser fortalecida. Porque depois ela vai precisar ser apresentada, ela vai ser confrontada diante do inimigo. Satanás, ele vai levantar pessoas para confrontar a sua identidade. E por isso você precisa saber quem você é, quem Deus é e quem você é em Deus. Porque olha o que Acabe vem e fala: você é o perturbador de Israel. Satanás, ele vai levantar pessoas para confrontar a sua identidade. A primeira coisa que Acabe faz aqui é tentar deturpar a identidade do profeta. Aqui nessa frase, você é perturbador de Israel. Acabe está tentando deturpar a identidade de Elias. Acabe está querendo colocar sobre Elias a culpa pelo que estava acontecendo em Israel. E Acabe queria expor Elias diante do povo como o perturbador de Israel. Eu imagino que quando Acabe foi atrás de Elias, e ele matava os profetas, ele matava culpando Elias, culpando os profetas, colocando no povo, na boca do povo, que Elias era o culpado por aquilo que estava acontecendo. E como Elias reagiu a esse confronto? No versículo 18 diz assim: Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, ordene que todo o povo de Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Zerá, que são sustentados por Jezabel. Como você reage ao confronto? Como você reage quando a sua identidade é abalada, é confrontada pelo seu inimigo? Qual é a sua reação? Como você se posiciona? Aqui, Elias, ele nos ensina, primeira coisa, não aceite a mentira. Combata com a verdade. Porque Elias falou: eu não tenho perturbado Israel. Então ali Elias não aceitou aquela mentira. Porque Elias poderia ter aceitado. Afinal, quem lançou a seca foi Elias que deu a palavra da seca. Mas Elias deu a palavra da seca por causa que lá atrás Acabe e Jezabel se perderam dos caminhos do Senhor. Foram adorar outros deuses e se corromperam. Quebraram a aliança que eles tinham com Deus. E como rei e rainha, eles eram os representantes do povo diante de Deus. Então, diante de Deus, o povo tinha quebrado a sua aliança. Você é pai, você é mãe, vocês são os líderes da sua casa.
Então, se vocês quebram a aliança com Deus, toda a sua família paga as consequências dessa decisão. Porque Deus lida de autoridade para autoridade. Então, quando a gente pensa em família, Deus vai trabalhar com os cabeças da família. Primeiro, o cabeça é o marido. O marido é o governo da sua família. Então, se o marido quebra a aliança com Deus, e a esposa quebra junto, toda a casa sofre. Mas se a esposa se permanece firme, fiel diante de Deus, ela encontra favor diante de Deus, e Deus vai ao encontro daquele favor e faz um milagre na sua casa. Porque é preciso que a esposa permaneça fiel, é preciso que o marido permaneça fiel, para que a sua casa seja abençoada, porque Deus trata de autoridade para autoridade. Por isso é que eu tenho muito temor, como pastora, meu marido como pastor da igreja, nós somos os anjos da igreja, os líderes da igreja. Então Deus vai ter com meu marido e comigo, com a gente, como os líderes da igreja. Deus vai ter com meu marido como o líder governante da igreja. Entende? Deus trata de líder para líder, é autoridade. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então Deus tratava o povo a respeito, vamos dizer assim, né, com a representação de Acabe. Então Deus via o povo, mas Deus lidava com Acabe. E Acabe escolheu servir outros deuses. Então o povo sofreu. E aqui Elias está trazendo à memória que não é culpa minha, não. Não, eu não sou perturbador. Então Elias não aceita essa mentira, mas ele só não aceita, ele combate com a verdade, porque ele vira e fala: eu não tenho perturbado Israel, quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Então, aqui você vai precisar combater o confronto com a verdade. E a segunda coisa que vai caber a você falar o óbvio. Vira para quem está do seu lado e fala assim: o óbvio precisa ser dito. Vocês sabem o que é essa palavra óbvio? Vocês entendem o que significa? Óbvio. É óbvio. É óbvio, pastora. É óbvio que eu sei o que é óbvio. Quer dizer, é claro, é cristalino, é o que está na sua cara, é o que está muito simples a seu entendimento. Mas o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser lembrado. E aqui eu falo porque, bom, se Acabe era o rei de Israel e esse povo era um povo do Deus Todo-Poderoso e ele tinha suas leis, tinha os 10 mandamentos que dizia: não farás outros deuses diante de mim, não adorarás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagens de escultura. Bom, uma vez que ele adorou outro Deus e fez imagem de escultura de outro Deus, logo ele quebrou a aliança. Então, quem estava amaldiçoado ali, perturbando Israel, era Acabe. Mas Elias precisou explicar: quem tem perturbado Israel é você e seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Então, cabe a gente falar o óbvio para aqueles que se perdem, para aqueles que quebram as alianças com Deus. Ah, pastora, mas ele já sabe.
Não, você precisa falar. Você não pode aceitar a mentira, você tem que combater com a verdade, você tem que explicar o porquê. Eu lembro que uma das coisas que eu comecei a trabalhar intencionalmente na minha mente é: por que eu faço o que eu faço? Por que eu sou pastora? Por que eu prego? Por que eu faço o que faço? Por que eu sirvo na igreja? Por quê? Por quê? Porque nós somos movidos pelo porquê. Mas tudo que não é lembrado, tudo que é facilmente esquecido. E quando a gente esquece do porquê fazemos o que fazemos, quando vem o tempo de dor, o tempo de tempestade, o tempo de tormenta, a gente fica assim: hã? Por quê? E a gente faz o quê? Chuta o balde. Ai, não aguento mais. Não aguento mais. Acabou. Tô fora. Mas por quê? Porque a gente esqueceu do porquê. Do propósito. Da razão. Então, é preciso lembrar. Precisamos lembrar por que fazemos o que fazemos. E precisamos lembrar aqueles que estão à nossa volta o porquê aquilo está acontecendo. Porque eles caíram. Pastora, porque eles abriram brecha, porque eles deram lugar a Satanás. E porque eles abriram brecha e eles deram lugar a Satanás, o caos se instalou na vida deles. E a terceira coisa, você vai precisar dar uma ordem. Porque aqui, Elias virou para o rei e disse: agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Vai exigir de você que você dê uma ordem. E vai exigir de você também que você faça uma convocação. Você, como profeta, você vai ser confrontado em sua identidade. Você vai ser testado na sua fé. Você vai ser também testado em sua palavra. Para o que a gente vai estudar na semana que vem. Porque na semana que vem a gente vai dar continuidade ao texto de hoje. Por que Elias precisou dar uma ordem e fazer uma convocação? Hoje você está no tempo de se apresentar. E esse tempo de se apresentar vai exigir de você que você defenda a sua identidade, que você firme a sua fé e que você firme a sua palavra para o tempo da ordem e da convocação. Amém? Vamos nos colocar de pé.